Maio 11. 1 Samuel 10, verso 1 a 11, verso 15. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel e Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: que farei para encontrar meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Então o caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Eloim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando a harpa, tamborim, flauta e lira e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará sobre eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Em seguida, vá a Gilgal adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for seu pai? Essa é a origem do ditado. Acaso Saul também é profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou ele e ao servo: onde vocês estavam? Saul respondeu: saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos a Samuel para lhe perguntar onde elas estavam. E o que foi que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Disse que as jumentas já haviam sido encontradas, respondeu Saul. Contudo, não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispá. Disse ele aos israelitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas, apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram o seu Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor de acordo com suas tribos e seus clãs. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim e a família de Matri foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles quando o procuraram, porém não o encontraram. Por isso, perguntaram ao Senhor: ele já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram.
era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Samuel disse ao povo: Este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo o Israel. E todo o povo gritou: Viva o rei! Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei, escreveu-os num rolo e o colocou diante do Senhor. Depois mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam: Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes, mas Saul não lhe deu atenção. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes-Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: Faça um tratado conosco e os serviremos. Então Naás disse: Está bem, mas só com uma condição. Arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo o Israel. As autoridades de Jabes pediram: Dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todo o Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes-Gileade. Todos choravam em alta voz. Quando Saul voltou à cidade trazendo seus bois do campo, perguntou: O que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então, contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaço e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: Isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear com um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes-Gileade, com o seguinte aviso: Salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabe disseram a seus inimigos: Amanhã nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa e, na hora mais quente do dia, já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: Onde estão aqueles que perguntaram por que Saul deveria nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu: Ninguém será morto hoje, pois nesse dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos todos a Gilgal renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal e, numa cerimônia solene, diante do Senhor, proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas muito se alegraram. João 6, versos 43 a 71. Jesus, porém, respondeu: Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim senão o Pai, que me enviou, não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu
que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode que esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou, da mesma forma que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram: Sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: Isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo, e acrescentou: Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Salmo 107, versos 1 a 43. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou? Proclamem em alta voz. Contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos, chegaram à beira da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos, conduziu-os por um caminho seguro, a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com as algemas de ferro do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso, Ele os rejeitou a trabalhos pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos, tirou-os da escuridão e das trevas profundas, e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro.
foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiam nem pensar em comer e estavam às portas da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de suas ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas. Foram tomadas de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou e Ele os levou ao porto em segurança. Que louvem o Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que o exaltem em público diante da comunidade e dos líderes do povo. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil por causa da perversidade de seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, Ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas, quando diminuem em número e empobrecem por causa da opressão, da miséria e da tristeza, o Senhor lança despeso sobre seus príncipes e os faz vagar num deserto sem caminhos. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelhas. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Provérbios 15, versos 1 a 3. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons.